engenharia, a gente utiliza bastante também o BIM, onde eu consigo aí estar identificando problemas de projeto. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, antes de toca o executar negócio aí. a minha obra, eu já consigo excluir problemas que, porventura, possam ocorrer lá na frente. Professor, boa noite. O Lucas, ele fez uma pergunta sobre o concreto no Brasil. Se tem Pode falar, eu não vi. O que foi a pergunta? Permeável. Ele fez lá nas perguntas. Ele perguntou se existe o concreto no Brasil de piso permeável. Se existe, existe. Existe sim. Ele é um concreto normal, na verdade. O que você tem de diferença? Aí o professor Jefferson pode explicar melhor, que é mais a área dele, mas qual é a diferença? Aí você vai ter uma diferença no traço do teu concreto e nos materiais que estão compondo o concreto. Por quê? Para você ter um concreto permeável, eu preciso ter vazios. Então, por exemplo, a granulometria, que no concreto convencional, eu quero que a granulometria ali dos meus agregados tenha uma diversidade para que feche os vazios, para que tenha uma densidade maior ali daquela placa de concreto. No caso do permeável, eu quero que essa diversidade não seja grande. Por quê? Porque imagina assim, você só utiliza a brita 2, por exemplo. Na hora que eu só utilizo o brita 2 e mudo o traço na parte de areia, eu vou criar mais vazios, porque o espaço entre as britas ali eu não vou ter uma complementação por outros agregados menores, e aí ela vai ter uma parte mais permeável do que no concreto convencional. Mas existe já no Brasil essa tecnologia e ela não é difícil de ser realizada. Tá? Ela é bem simples. E a concretagem é a mesma forma, você pode ter um slamp bem fluido, até para que o acabamento dele seja mais fácil. Fátima? Eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final, porque assim a gente abrange o assunto e todos entram numa integração, tá? Eu já estou vendo aqui no chat as perguntas que foram feitas, depois os professores, a hora que acabarem as suas apresentações, poderão ler também e poderão depois responder, tá ok? Luiz, você quer continuar ou já deu, ou você acha que por aqui já chega? Vamos passar para o Zanuto. Pode passar para o Zanuto e qualquer coisa eu volto depois, Fátima. Tá bom. O professor Perecim já está online conosco, ele vai entrar depois do Zanuto, tá bom? Jefferson, todo seu. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Estamos. Legal. Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Luiz. Boa noite, Perecim. E boa noite todo mundo que está participando aí dessa mesa redonda, né? Os alunos, os convidados, né? O Luiz já falou, assim, algumas coisas sobre as novidades, né? Coisas que estão acontecendo, né? Assim, temos, assim, a mesa redonda é o quê? Tecnologias e mercado, né? Tecnologias na área de construção e o mercado atual, né? O que eu vejo, assim, em termos de tecnologia, que vem crescendo muito o uso, né? Eu acho que o Luiz até já até citou um pouco sobre o BIM, né? O BIM é um conceito, né, de projeto, onde você consegue amarrar já no projeto questões como, por exemplo, quantidade de material que você vai utilizar, depois você consegue reduzir prazo de execução, você melhora orçamentos, reduz custo, compatibiliza projetos de arquitetura, né, que é muito importante, projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, civil, né? Com o BIM isso fica mais fácil, né?
Existem softwares no Brasil que a gente já consegue desenvolver o projeto tanto de arquitetura, né, quanto de civil mesmo, integrando com o BIM. Existem ferramentas que já fazem isso, né? Posso falar uma delas, Fátima, ou não pode? Pode. Ah, tá bom, né? Uma delas, que acho que a maioria conhece, né, é uma ferramenta da Autodesk, é o Revit, né? Até há poucos anos atrás, o pessoal de engenharia civil usava muito AutoCAD, né, para fazer os projetos, né? Não estrutural, né? Não projeto estrutural, cálculo estrutural, né? Mas os projetos civil daí vem de estrutural, né? Mas agora começa a migração do AutoCAD para o Revit, né? Uma das vantagens dele também é que você consegue fazer a modelagem já toda em 3D, né? Então, a modelagem do seu projeto... Está me ouvindo? Só completando um pouco para você, o civil também faz isso, tá? Os projetos de infraestrutura não são desenvolvidos no Revit, são desenvolvidos no civil para alimentar um sistema BIM, tá? Isso, Você trabalha com o InfraWorks, tá? Tem uma série de... tem uma série de possibilidades aí, né? O Revit é bem interessante, né? E tem outra coisa, viu, Fátima, que foi aprovada, assim, tem um decreto-lei, né? Desse ano, né? Desse ano, 2020, né? Que torna obrigatório, a partir do ano que vem... Pessoal, esse pessoal que está entrando e estragando a nossa conversa não são alunos da Fundação, tá? Já foi pedido ao CI para ver como que nós vamos bloquear eles, porque eles fizeram isso de manhã também. Continua, Jefferson, por favor. Imagina, Fátima, né? Então, esse ano foi aprovado um decreto-lei, né, federal, né, que torna obrigatório, no caso da execução de obras e serviços de engenharia para órgãos de entidade federal, né, da administração federal, né, o uso do BIM, né, né. Existe todo um programa que, a partir de 2021, os projetos sejam usando o BIM, né, para obras públicas, né, do âmbito federal, né, e existe um escalonamento de ampliação do uso do BIM até 2028, se não me engano, que envolvendo o projeto, mais a gestão da obra, mais a execução da obra, mais quando tiver alguma reforma em obras públicas, né, ampliações, manutenções, isso para 2028 já vai ser obrigado a apresentação de projetos com o BIM, né. Por que isso? Porque isso reduz custos, reduz prazos, né? Então, isso já está sendo vai ter cada vez mais profissionais com essa habilidade, né, de fazer a modelagem no BIM, vai ser mais procurado esse tipo de profissional, né? Então, é uma coisa para os alunos aí, só que está estudando, né, procurar aprender também, né, o uso do BIM, ok? Tá. Outra tecnologia que eu queria só comentar aqui, né, é uma que, como eu sou, a Fátima já falou, né, que a minha formação é civil e computação, né, civil e computação. Uma outra tecnologia é a realidade aumentada, né, que começa a ser utilizada, né, na área da civil também, né. A realidade aumentada é aquela tecnologia que você consegue mesclar o mundo real... Senhoras e senhores. Pronto. Você consegue... Obrigado, Fátima. Você consegue mesclar o mundo real com o mundo virtual. É um pouco diferente da realidade virtual, né? Que você fica imerso num jogo de videogame, por exemplo, né? Numa realidade virtual, né? Na realidade aumentada você consegue, por exemplo, filmar um canteiro de obras, né? E sobre essa filmagem você fazer uma projeção de um modelo 3D de uma edificação, por exemplo, né? As aplicações são as mais, depende da criatividade, né? Uma fica mais evidente, mais cara assim, na ajuda para vendas, né?
Então, o sujeito vai lá comprar um empreendimento, você coloca um óculos nele, ele já vê todo o ambiente lá com tecnologia, com realidade aumentada, isso ajuda nas vendas, né? Isso antes da obra começar, evidentemente, né? Uma outra tecnologia também que tem sido usada pela Civil, né, em obras grandes, né, a tecnologia da informação, né, vem aí dos sistemas de informação, os ERPs, né. Os ERPs são sistemas de software, né, de gestão de software que integra várias áreas de uma empresa, né? Então, integra, por exemplo, RH, integra financeiro, integra compras, integra administrativo. Então, são várias bases de dados que se comunicam, né? E esses sistemas que realizam essa comunicação, base de dados única, a gente costuma chamar de ERP, né? Basicamente é isso, né? Existe um famoso ERP aí no mercado mundial, né? Que também tem no Brasil, que é da SAP, né? Mas para o caso da Civil, existem outras soluções de ERP, soluções caseiras, brasileiras, vamos dizer assim, né? Jefferson, Então tem... Pois não, Fátima. Traduza o que é RP. ERP é uma sigla que vem em inglês, né, Fátima? Explica isso para eles. Enterprise? Enterprise Resource Planning, né? Essa é Enterprise Resource Planning. Essa é a sigla do ERP, né? Mas se a gente for traduzir para o português, seria mais sistema de gestão, é um sistema de gestão integrado, né? Isso. Basicamente é isso para o português, né? Porque na linguagem que a gente conhece, tudo bem, mas muitos não conhecem a linguagem, só para traduzir. Sim, e isso é muito interessante, porque você consegue, via o ERP, você consegue realmente reduzir custos, você consegue, como todas as áreas estão integradas, você consegue reduzir custo, tempo de obra, mão de obra, realocar mão de obra. Então, é algo que já está sendo usado, né, já está sendo usado por muitas empresas de construção aqui no Brasil. Empresas grandes, né, geralmente são empresas maiores, né, você vai fazer uma casinha, um predinho simples, você não vai usar um RP porque não tem necessidade. Agora, uma empresa que trabalha com a parte de infraestrutura, projetos, obras de arte, né, então isso acaba sendo um diferencial e traz resultados positivos, né. Então, sendo usado na área da civil. Interessante, né. Outra coisa que eu pensei em falar aqui para vocês, né, é um assunto que o Luiz já falou, né, que eu acho que é um assunto bem interessante, que são os concretos autocicatrizantes, né, os CACs, né, ou concreto também biológico, né, que nem o Luiz já disse, né, enfim, ele já explicou, né, como funciona isso daí, né, que é um concreto que, quando começa a ter, por exemplo, infiltração, né, de água no concreto, que a água é o vilão do concreto, né? Então, ela começa a infiltrar, começa a entrar, começa a abrir espaço, vai abrindo espaço, vai entrando mais água, abrindo mais espaço, chega na armadura, né? E aí começa todo o problema de corrosão, né, expansão e etc, né? E esse concreto cicatrizante, ele através dessas bactérias aí que esses cientistas descobriram, né? Inclusive um biólogo junto com um engenheiro civil, então trabalho multidisciplinar, né, lá na Holanda, né, eles conseguem fazer com que essa bactéria dormente, em contato com a água e o ar, né, ela acorde, né, e produza, né, a calcita, né, que vai fechar os espaços, né, enfim, né, então é algo bem interessante, né. Por que é bem interessante? Porque você consegue com isso, primeiro que é um concreto que se cura sozinho, né? Se cura não, cicatriza sozinho, vamos dizer assim, né? E o outro é que imagina que você tenha locais de difícil acesso, né? Uma barragem, um túnel, né? Então, o próprio concreto vai fazer o papel de se tratar, né, vamos dizer assim, né, sem precisar de mão de obra no local, né, então isso também é interessante. Só queria comentar, viu, pessoal, que aqui no Brasil,
muitas vezes as coisas acontecem, as coisas aparecem, né, as tecnologias novas aparecem, e a gente não sabe que elas já estão sendo pesquisadas há muito tempo, né? Então, essa questão do concreto autocicatrizante, ele já tem uma pesquisa aqui no Brasil, que é do ITA, né? O ITA lá, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, né, que o ITA vem pesquisando isso, né? Um concreto autocicatrizante. Então, tem uma versão brasileira desse concreto autocicatrizante, né? Que eles usam uns aditivos cristalinos e que tem o mesmo papel, de o concreto cicatrizar, né, com a entrada de água e ar, né, basicamente a mesma coisa. Que já foi usado, inclusive, no Brasil, em obras, né, lá no Rio de Janeiro, no metrô do Rio de Janeiro, tem uma linha do metrô que foi realizada com esse concreto autocicatrizante, com pesquisa desenvolvida pelo ITA, a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, né. Então, não é só de fora que vem essa questão do concreto autocicatrizante, mas isso é uma pesquisa no Brasil já há muitos e muitos anos, né? Aqui de São Paulo, né? Do ITA, né? Ok? Então, é isso. Outra tecnologia, o Luiz também já falou, dos drones, né? Então, não vou me... Boa noite. Os drones todo mundo já conhece, não vou me estender nisso, né? E, por fim, né? Como o tema aqui é tecnologias em mercado, né? Eu queria falar para vocês um pouquinho, rapidamente, viu, Fátima? Eu sei que meu tempo está acabando, né? Mas rapidamente, sobre como que está o mercado da construção civil aqui no Brasil hoje, né? Então, o que a gente vê, assim, o que a gente poderia imaginar, né, nessa pandemia? Que o mercado da construção civil, nessa pandemia, ia estar Tô tentando, caos, né? vocês me removeram 6 vezes já, aí fica difícil. Desculpa interromper, mas é a 6ª vez que vocês me removem, eu só quero assistir só. Vocês devem estar me confundindo com alguém, desculpa. Tá bom. Vai, Luiz, vai. Tá, então a gente pegar assim, são dados do governo, tá? Dados do Ministério da Economia, né? Não tem, agora a Secretaria do Trabalho, né? Está vinculada ao Ministério da Economia, né? Então, então os dados assim dos últimos 2 meses, né? Em julho, né? Vou dar os dados do último mês. Em julho gerou a construção civil gerou em carteira assinada. O saldo, né, entre saldo de contratação e demissão, né, esse saldo, né, gerou 42 mil novas vagas de trabalho formal, com carteira assinada. Esse é o saldo positivo, né, em julho. Em junho também teve um saldo positivo, em maio também teve um saldo positivo de 17 mil, né. Eles vão falar assim, mas em julho agora, mês passado, né, 42 mil novas vagas, isso é bom, isso é ruim, né. Só para a gente comparar com o ano passado, antes da pandemia, né, foi gerado 18 mil vagas, quase 19 mil vagas na construção civil, vagas formais com carteira assinada, no mesmo mês do ano passado, e esse ano 42 mil vagas, né. E a gente, né, vamos falar a gente na construção civil, ficou só atrás da indústria, né? Então, no mês de julho, quem gerou mais emprego além da civil foi a indústria, com mais de 50 mil vagas, né? Mas a construção civil ficou na frente do comércio, ficou na frente do serviço, ficou na frente da agropecuária. Então, é uma área que está mostrando uma recuperação, né? E essa recuperação foi realizada com contratação e mão de obra para construção de edifícios, para obras de infraestrutura, para serviços especializados. Em todas as áreas da civil, em boas partes das áreas da civil, teve aumento de contratação de mão de obra, né? E a gente vem numa crescente, né? Então, acho que o mercado, hoje está crescendo as contratações, as obras. Então, a gente está superando aí, conseguindo a área da construção civil superar essa crise devida a essa pandemia, né? Por fim, viu, Fátima, só para acabar, né, eu queria aqui só falar também os dados, são dados do governo também, né, sobre o PIB, né, Produto Interno Bruto, né, que é sobre todas as riquezas produzidas no Brasil, né, a expectativa é que a gente termine o ano, cara, isso vai mudando, né, mês a mês vai sendo refeito o cálculo, né, mas a expectativa é que a gente termine o ano com em torno de quase 5% negativo o PIB, né, quase 5% negativo, né? Isso é muito, isso é pouco, né? Só para vocês terem uma ideia,
do que significa, né? Se a gente pegar a série histórica do PIB brasileiro, né, eu tenho a partir do início da década de 60, 1960, tenho a partir daí, tá? Antes eu nem sei se era feito, como que era feito, né? E isso vai mudando com o tempo também, né? Não teve nenhum ano, desde 1962, que a gente chegou num PIB negativo batendo 5%. Desde 1962. E a gente está para fechar esse ano com um PIB negativo próximo a menos 5%. Ou seja, não foi brincadeira o estrago que a gente teve esse ano, né? Então, apesar disso, a Civil, né, consegue ter resultados ainda interessantes, né, de contratação, né? Então, para a Civil também, acredito que seja um dado interessante, né? Tá bom? Era isso que eu queria falar, tá? Obrigado, Fátima. Eu sei que me alonguei um pouquinho, peço desculpas, tá? Não tem problema. Nós vamos passar a palavra para o professor Perecim, mas antes disso, eu só quero dizer uma coisa. Essas novas tecnologias que vocês apresentaram, elas estão sendo muito usadas, mas para saber usar, tá? Principalmente a tecnologia de BIM, tá? Que não tem regra ainda, ela precisa ser melhorada muito, mas é bom que todo mundo comece a conhecer o que é e como funciona, tá? Professor, seja bem-vindo, tá? Agora é com o senhor. Tá ok. A minha parte, o que eu quero falar hoje, é sobre a parte comercial, vamos dizer, a parte de incorporação imobiliária, construção de edifícios, dá uma ideia do que está acontecendo atualmente no mercado. De fato, a crise sanitária não atingiu tão fortemente essa área de construção de edifícios. Continuou havendo lançamentos, é evidente que adequados à conjuntura atual, e as notícias que eu tenho tido do convívio com empresários e os engenheiros das obras é de que tem vendido bem os apartamentos. Então, o professor Jefferson já deu notícia de que houve, de fato, contratação de mão de obra em função dessa dinâmica que o setor de construção de edifícios tem mantido. E eu, vamos dizer, acho que é necessário deixar claro para as pessoas que estão participando como é que funciona esse mercado, que para muitos parece muito homogêneo, mas de fato não é. E isso tem a ver com o problema de concentração da renda das pessoas, das famílias aqui no Brasil. Ou seja, existe uma metade mais pobre da população que precisa adquirir habitação, etc., que ganha no máximo, o que essas famílias ganham é até 5 salários mínimos. Existe uma outra parcela da população que costumam chamar de classe média, eu prefiro chamar de setor de renda intermediária, de 40% da população. E os 10% mais ricos, que evidentemente não tem problema para comprar novos apartamentos e assim por diante. Então, na verdade, o mercado imobiliário, ele tem 2 grupos de compradores de apartamento. Um que está ligado à incorporação imobiliária e outro que está vinculada que são essa metade mais pobre da população, às políticas públicas do governo, que vem desde a época do Getúlio Vargas, com a fundação da Casa Popular. Depois, na década de 60 e 70, foi criado o Banco Nacional da Habitação, o BNH, que depois acabou se inviabilizando, quebrou o Banco Nacional da Habitação, e o governo pagou os passivos e o ativo foi para a Caixa. E atualmente a Caixa tem o Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública
que viabiliza a habitação para essa fração mais pobre da população. E esses dois mercados, eles funcionam de forma diferente. São grupos que são atendidos pelas políticas públicas e pelo mercado imobiliário propriamente dito, mas de forma um pouco diferente. Todos os dois setores, atualmente, estão com uma certa dinâmica. Os dois. De forma que o mercado está com uma certa dinâmica, apesar da crise que nós estamos passando. Eu queria, então, tecer algum comentário sobre o problema do financiamento. Por que que todo mundo procura financiamento para a compra da habitação? Por que as construtoras precisam de financiamento para construir? E eu costumo dar um exemplo um pouco simplório, mas que nos ajuda a entender esse mercado específico. Vamos supor que eu fosse uma pessoa que produzisse bolo. Eu poderia, de manhã, ir lá no mercadinho da esquina, comprar a farinha de trigo, o leite, o açúcar, o fermento, etc. e tal, e conversar com o dono do mercadinho e dizer: meu amigo, você me vende fiado agora, eu vou produzir o bolo, ao meio-dia eu vendo e volto aqui e pago para você. Esse exemplo simplório me mostra que há a possibilidade do próprio fornecedor financiar a produção. No caso da construção civil, os prazos são muito longos. Não se fala em construção em menos de 16 meses. Normalmente, são 24, 30 meses o tempo necessário para produzir um edifício. Não há fornecedor que consiga fornecer os materiais e nem a mão de obra esperaria 15, 16, 24, 30 meses para depois receber. Então, daí surge o que, na literatura teórica, chamam de autonomia do setor financeiro, ou seja, precisa alguém financiar a construção e depois outro alguém, ou o mesmo, tem que financiar o comprador, que vai levar 15, 20 anos para pagar o apartamento que foi comprado. Então, nosso setor de construção de edifícios é muito dependente do crédito. E está acontecendo, de um ano para cá, aqui no Brasil, um fenômeno importante. Estão vindo para o Brasil muitos capitais estrangeiros investir nessa área. Ou vem uma empresa estrangeira e compra uma construtora brasileira e injeta dinheiro, ou vem grupos que têm fundos imobiliários, são capitais para a aplicação nesse setor, e também a área da Bolsa de Valores atualmente tem adquirido uma certa dinâmica nessa área de financiamento habitacional, além dos bancos que possuem a área de crédito imobiliário. Esses também, já desde a época do BNH, e continuam financiando a construção desses edifícios e depois financiam o comprador. Eu, vamos dizer, da experiência que eu tenho aí nesse mercado, posso dizer que também esse setor de financiamento da construção também está bastante dinâmico, e talvez seja por isso que haja a manutenção da dinâmica nesse mercado que vem acontecendo. Então, eu até aqui mostrei o lado mais favorável, mas tem alguns problemas que também tem que ser considerado. Um deles é problema de matéria-prima. Existem pelo menos dois setores
que fornecem materiais de construção, que é aço, o setor de aço e de cimento, que são oligopólios. O que é oligopólio? São conjuntos de empresas, de poucas empresas, que detêm uma grande parcela do mercado. E quem tem experiência nesse setor pode atestar que você não consegue negociar preço com esses fornecedores. O pessoal da área de estratégia de empresa costuma dizer que são fornecedores poderosos, ou seja, a construtora não tem poder para negociar. Outro problema é o do terreno. Você quer comprar esquadrias de alumínio, você faz uma concorrência, aparece 10, 20, 30 fornecedores, quantos vocês quiserem, e você cota e vê qual que fornece com o menor preço. Ou seja, você tem uma margem de manobra para negociar, coisa que você não tem no cimento e no aço. E existe um setor que é o dos terrenos. O terreno talvez seja o único monopólio admitido no Brasil. Se eu tenho um terreno, eu vendo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vendo. Então, para eu construir um edifício, eu tenho que convencer algumas pessoas a venderem os seus terrenos para que eu junte esses terrenos e tenha uma área suficiente para fazer uma incorporação. Esse é um outro problema sério. Não é fácil de fazer concorrência e conseguir terreno. Eu tenho que pesquisar, tenho que acompanhar o mercado para conseguir liberar um terreno para fazer a incorporação. Então, esses são os dois problemas pelo lado, digamos, dos insumos para a construção. É o terreno e as matérias-primas que estão na mão de fornecedores poderosos. O outro lado é o que a gente chama de realização do produto, ou seja, vender aquele apartamento que eu produzi. E também não é fácil, eu tenho que atingir as necessidades, os interesses e o poder aquisitivo do comprador, senão eu não vendo. Aquele setor do mercado imobiliário intermediário que eu falei, que são os 40% que costumam ser chamados de classe média, é a área mais bem atendida. Ou seja, essas pessoas normalmente já têm o seu apartamento. E eu preciso produzir uma unidade habitacional que desperte o interesse desse sujeito que já tem um apartamento de comprar um outro. Então, entra aí a criatividade, a inovação, e atualmente é o momento das varandas, dos terraços grandes com uma churrasqueira. Se não tiver um terraço grande e uma churrasqueira, não vende. Por quê? Porque o sujeito já tem um apartamento que não tem a churrasqueira e não tem o terraço grande, ele não vai mudar. Mas quando ele vê que um colega comprou um apartamento, que ele faz o churrasco, etc. e tal, não tenha dúvida que você está correndo o risco de querer comprar, de renovar o seu apartamento. Então, o mercado, as pessoas que projetam, os arquitetos que projetam essas unidades, estão sempre criando, eu uso o termo, criando moda nova para mobilizar as pessoas para esse novo mercado de renovar a unidade. Aí ele compra essa unidade nova, que atende a expectativa dele, e libera o apartamento dele, talvez para aquele setor de renda menor, por um preço mais acessível, e assim por diante. Então, isso é outro dado importante. Não adianta você fazer um projetinho e pronto. Você tem que, hoje, atender as expectativas, os interesses dessa classe de se mobilizar, sair de um apartamento que ele já tem para um novo
que atende novas expectativas do mercado. E depois o engenheiro entra também na execução da obra, né? Aí já o professor Luiz, o professor Jefferson já falaram sobre tecnologia, etc. e tal, e eu entraria com um aspecto que é o gerenciamento. Quer dizer, tem problema de prazo, porque o capital não pode ficar parado. Então, o terror do engenheiro é ter que cumprir prazo. Ou faz a obra naquele prazo, ou você não vai para outra obra. Você fica só nessa. Então, e para que você atenda isso, você tem que saber o que vai acontecer no mês que vem, já começar a comprar os insumos do mês que vem, comprar neste mês, fazer uma perspectiva do que você vai ter que levantar de dinheiro no mês que vem para pagar as compras que você vai fazer e assim por diante. Então, surgiu um novo mercado. Empresas chamadas gerenciadoras, que as construtoras contratam para ficar atentando para esses aspectos do cronograma e não deixar que o engenheiro gerente da obra atrase. Ele está sempre sendo avisado, olha, esse item está atrasado, você já tem que providenciar a compra desses insumos e assim por diante. Então, esses são alguns aspectos desse mundo da construção de edifícios pelo lado, digamos, do negócio, do comércio e assim por diante. Então, vamos dizer, vou parar por aqui e fico à disposição para responder alguma questão que vocês queiram colocar. Professora, o seu microfone está fora. Pessoal, olha só que tema interessante. Nós tivemos 3 profissionais falando de temas que se entrelaçam e estão à disposição de vocês para que vocês possam fazer as perguntas, tá? O professor Perecim abordou um assunto bem interessante, que é a administração, a gestão do projeto. Professor Boschetti fez uma explanação sobre tecnologias novas, que não são tão novas, tá? Elas são melhoradas. O professor Zanuto veio com aplicações, falou um pouco do concreto, de softwares. A vida do engenheiro hoje, gente, é isso. A gente tem que saber tecnologia, nós temos que entender de evolução, nós temos que ver a parte administrativa, tá? O cara que foi fazer engenharia e falou que não está fazendo engenharia porque gosta de matemática e não gosta de português, está muito enganado na vida, porque o que o engenheiro mais faz é escrever relatório, verificar a administração, tá? Ou seja, a gente tem o dedinho enfiado em cada um dos setores. Então, estamos abertos às perguntas. Se vocês quiserem, tem algumas perguntas aqui que algumas já foram respondidas, tá? É que tem um palhaço aqui escrevendo um monte de abobrinha aqui no chat também, então isso é meio complicado. Vamos lá. Tem uma pergunta, assim, bem interessante do Kakimori. Deixa eu achar ela aqui, porque... Ou se alguém quiser ir conversando, perguntando enquanto eu procuro aqui, por favor. Alguém tem pergunta? Perecim é o Zanuto. Oi, Zanuto. Tudo bem, Perecim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é envolvido bastante com essa questão de acompanhamento de obras, né, Perecim? Né? Isso. Para liberação de recursos para as construtoras, né? Então você vai acompanhando, vai fazendo as medições, né? E vai liberando recursos para as construtoras, né? Qual que é a prática assim que você vê? Qual que é a fase que costuma dar mais problema assim para a construtora conseguir atingir a meta de tempo para liberação de recursos? Tem algum ponto que você vê que costuma dar problema aqui, na sua experiência?
Olha, é o início da obra, né? Vamos dizer, a época em que você faz as escavações, contenções de taludes, que por mais que você faça projeto, tenha feito a sondagem, etc. e tal, sempre aparece coisa que não estava prevista. E aí vem a fundação. Você vai fazer, hoje em dia se faz estacas com hélice contínua, e de repente você encontra matacão, aí você tem que abrir uma cratera e fazer desmonte das rochas. Então, nessa fase, não tem muito o que prever. Durante a execução da estrutura da alvenaria, você quase que dá para prever coisas tipo assim, eu vou concretar uma laje por semana, vou fazer um andar de alvenaria a cada 10 dias, enquanto eu estou fazendo a alvenaria, eu desço as prumadas de hidráulica. Enfim, são coisas previsíveis. Os gerenciadores têm programas para fazer essa previsão, né? PERT CPM e outros programas. Agora, na fase de escavação do subsolo, contenção de talude e fundação, normalmente dá problema. E, vamos dizer, tanto pelo lado da construtora como dos agentes financeiros, normalmente começa a liberar o financiamento a partir do momento em que blocos e baldrames estão prontos, porque daí para frente dá para fazer gerenciamento. Até esse ponto é meio incerto o que vai acontecer. Legal, Precinho, obrigado. Tem uma pergunta do Carlos Eduardo Kakimori, que é a seguinte: professores, analisando os desastres que vivemos nesta semana de 2 obras que vieram a colapso, devido a vários vídeos que estão circulando na internet, analisando o que tem ocorrido, vocês acham que devido a esses problemas de obras irregulares que temos hoje em dia, a profissão do engenheiro civil será mais requisitada a partir de agora? Quem que responde? Posso falar um pouquinho? Se vocês quiserem falar também, vocês falam também, né? Tá. Eu acho que a gente viu esses vídeos, né? Acho que todo mundo viu, né? Esses vídeos, assim, quer dizer, não sei se são os mesmos, mas eu vi uma casa lá em Mauá, né? Essa mesmo. E o outro é uma caixa d'água que caiu ali, estava sendo demolida. Em Diadema, né? Em Diadema, e ela rompeu. O esforço que estava sendo feito, aí eu acho que foi um pouquinho de falha da execução, né? Mas, sim, vamos lá. Então, assim, primeiro eu queria ponderar o seguinte, né? Quando a gente vê algum acidente desse, né? As imagens, assim, elas são, assim, costumam ser imagens chocantes, assim, né? São estruturas grandes, pesadas, que desabam, pode ter vítimas, né? Só que, na verdade, a gente não sabe. Quando a gente olha, a gente não sabe o que aconteceu, né? Não dá para saber, né? Por exemplo, a gente sempre procura assim, quem que é o culpado, né? A gente não sabe o que é. Precisa fazer uma análise, assim, cuidadosa para não sair acusando um ou outro, né? Do motivo da ter entrado em colapso, né? E podem ser as mais variadas razões, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo daquela casa que a gente todo mundo viu lá em Mauá, né? Como que funciona para aprovar um projeto, né? Você quer fazer uma obra daquele tipo, como que funciona? Você como engenheiro ou como arquiteto, você faz um projeto, né? E entrega para a prefeitura, né? A prefeitura vai analisar esse projeto e ver se ele está em conformidade com as leis da cidade, né? De uso do solo, né? Então, por exemplo, será que a parede, o recuo aqui da frente tem a quantidade de metros suficientes que a lei da cidade exige? O recuo no fundo, a lateral, o pé direito, a parte de drenagem. Então, a prefeitura analisa, na verdade, critérios de uso do terreno, né? A prefeitura não vai exigir que você, numa obra daquele porte, né, que você inclua junto todos os cálculos estruturais, né?
Então, assim, a situação é sistêmica, eu vejo, né? E a gente sabe que obras pequenas, a gente sabe disso, né? Que em muitos casos não tem o acompanhamento do engenheiro. Não tem, né? Jefferson, eu chamo isso de um pouco de cultura também, tá? Uhum. Sim, meio cultural. É meio cultural. Então, assim, a gente passa nas obras, né? E vê que não tem um engenheiro cuidando da obra, né? Às vezes tem, assim, tem um engenheiro que é contratado. Essa é uma coisa importante para ficarem atentos, né? O engenheiro é contratado para fazer o cálculo estrutural, né, o cálculo das fundações, da subestrutura, o cálculo da superestrutura, da subestrutura, só que não acompanha a obra. Então não acompanha como ela foi feita, né? Daí uma obra que nem essa de Mauá, né? Que desabou, qual foi o problema? Será que o cálculo estava errado? O cálculo estava certo? O engenheiro não acompanhou a obra? Foi feita uma prospecção do solo adequada? Não foi feito? Essa é outra questão. Muitas obras dessas pequenas, muitas vezes, pelo incrível que possa parecer, nem o ensaio de SPT é feito, né? Que é algo simples, trivial, e que já traz uma série de informações para uma obra de pequeno porte, né? Então, a situação é muito ampla, assim, né? A gente vê e já pensa assim, foi problema de cálculo. Não necessariamente, tem várias questões aí. Uma delas é uma questão cultural e também dos órgãos públicos, né? Porque para a prefeitura é muito cômodo. Entrega só o projetinho arquitetônico aqui e eu vou aprovar, né? Por quê? Porque a prefeitura não fica responsável pelos demais pontos, né, que envolvem a engenharia, né, como os cálculos, por exemplo. Né? Então, deixa na mão do empreendedor, deixa na mão do engenheiro. Daí, cai uma dessa, a primeira coisa que eu vou falar, cadê o engenheiro que assinou esse cálculo? No fundo é isso, né? Então, eu queria só colocar essas observações da forma que eu vejo isso, né? No caso da caixa d'água ali, também eu vi que estavam fazendo, quebrando a caixa d'água, né? E parece que foi a impressão que dá, foi uma imperícia, né? Da execução, a impressão que dá, né? E outra coisa, só para finalizar, não quero monopolizar aqui a mesa, não tão chato assim, né? O que a gente vê muito assim, aquele questão do preço, né? Então, a pessoa te contrata se você fornecer o menor preço, né? E quando a gente está falando de engenharia, isso é muito complicado, né? Vai contratar um engenheiro para fazer o cálculo de uma fundação, o cálculo de uma estrutura, você vai pelo menor preço, o que você pode esperar disso, né? E o mercado é livre, né? Cada um cobra aqui, né? O mercado é livre, né? Então, tem todas essas questões, né? Queria ponderar aqui com vocês. Eu queria falar sobre uma coisa que eu costumo exagerar, mas que o Jefferson já tocou nesse assunto. Eu diria que esses não são problemas de engenharia, é falta de engenheiro. Exatamente. Falta de engenheiro. Falta de engenheiro. Nesses dois casos, e eu tenho certeza que eu costumo acompanhar esses problemas quando ocorre, e aos poucos vão aparecendo o que aconteceu. E tem um caso lá na Zona Leste que é paradigmático. O sujeito calculou a obra, assinou a planta, o lojista que queria construir um prédio para ser uma loja foi lá na prefeitura, aprovou tudo, etc. Tal. Depois diz, olha, eu vou te pagar tanto, mas você nem precisa vir, que eu já tenho um mês de obra aqui, ele toca a obra e vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. E aí contavam que o dono da loja, cada dia que chegava lá, esse pilar aqui ficou no lugar ruim, tira esse pilar aqui. Tirou o outro pilar, tirou o outro, um dia a obra caiu, né? O que aconteceu? A burocracia que se formou na engenharia possibilita que o sujeito receba o honorário dele e não apareça mais. E isso além de falta de ética, o problema desses acidentes. Podem acompanhar essa casa lá de Mauá, que o engenheiro deve ter assinado a plantinha lá para aprovar na prefeitura, e o mestre é que tocou e caiu. E a caixa d'água, eu mais ou menos já estou acompanhando, o engenheiro é responsável pela construtora, nem apareceu, o sujeito descalçou
tirou a terra do entorno da caixa d'água, o solo rompeu e ela tombou. Quer dizer, no fundo, quando me falam, é um problema de os engenheiros não estão dando conta, eu falo, não. Não é problema de engenheiro, é falta de engenheiro. Essa que é a verdade. Então, nós temos que orientar nossos alunos a agir com ética, participar do trabalho e cobrar o preço correto para poder acompanhar a obra. Esse negócio de receber uns trocados e sumir só dá resultado desse tipo de acidente. Eu tenho várias perguntas aqui. Uma delas é da Brenda Santana. Ela pergunta o seguinte: boa noite, professores. No panorama atual, qual é a habilidade considerada como diferencial para um profissional de engenharia? Olha, eu conheço a Brenda, tem que ser que nem a Brenda. Tem que se amanhã dedicar. Vai estar fazendo palestra aqui para gente. Eu sei. Tem que se dedicar, tem que ter competência. Quando eu estudei, existia uma lenda de que engenharia civil era para homem. Na minha turma de 40 e poucos, tinha 3 moças. Uma era funcionária do DR do Distrito Federal e queria aposentar com salário de engenheiro, então ela fez engenharia para depois aposentar. A outra era filha do dono da construtora Eldorado e era filha única, então ela tinha que ser engenheiro porque ia herdar uma construtora. E tinha a Neuma, que eu não lembro bem qual o assunto que fez ela cursar engenharia. Todas elas se deram bem. E eu tenho visto, hoje, as obras que eu ando por aí fazendo medição, etc., metade são mulheres tocando obra. Quer dizer, essa questão era um mito que acabou. Aí eu tenho mania de querer explicar para mim mesmo por que isso acontece. E a conclusão que eu cheguei se resume numa palavra chamada competência. Todas essas engenheiras que acompanham a obra, todas são extremamente competentes e os operários fazem tudo o que elas querem, são respeitosos, não tem problema nenhum. E vejo rapazes, eu costumo chamar de marmanjo, que não são competentes, e os operários vivem desobedecendo, tirando sarro, etc. e tal, não dá certo. Então, eu diria o seguinte: é dedicação, persistência e competência. O resto acontece. Tem uma pergunta do Milton Balbino, essa eu acho que é para você, Jefferson. Como são aplicadas as bactérias para solucionar as fissuras de concreto? Ou foi o Luiz que comentou? Não, eu comecei, o Jefferson continuou, mas pode ir, Jefferson. Deixa eu abrir o meu. Estão me ouvindo aí? Tá aberto. Pode falar. Tá. Então, basicamente é assim, né? Teve um cientista aí, holandês, né, que descobriu uma bactéria, né, que ela, em presença, assim, com água e ar, né, ela consegue, sob certas condições, né, então eles desenvolveram uma técnica de pegar essas bactérias, encapsular essas bactérias, né, deixar nesse encapsulamento das bactérias um alimento para elas, né? Então elas ficam em estado dormente, né? Eles colocam nesse invólucro lactato de cálcio, né? Que seria o alimento dessa bactéria, né? Quando entra a água e o ar, essa cápsula se rompe, a bactéria sai do estado dormente e ela passa, ela acorda, né? Se alimenta do lactato de cálcio, né? E como subproduto desse lactato de cálcio, ela produz a calcita, né? E essa calcita vai preenchendo esses buracos, né? E é um ciclo que se reautoalimenta, que a bactéria se alimenta, produz a calcita e ela se reproduz, a bactéria também, né? Então, basicamente é isso, né? E ela fica no estado dormente e daí eu não sei, assim... falam que essa bactéria em estado dormente, ela pode ficar 50, 100 anos
nesse estado dormente, né? Precisaria esperar para ver, né? Se ela dura tanto tempo assim, né? Mas basicamente é isso. Tem outra pergunta do Milton também, que é sobre as técnicas de construção. Luiz, acho que é para você. Ele tem observado o aumento da utilização de alvenaria estrutural. Isso é consequência do aparecimento de novos fornecedores ou é confirmação de custos menores? Então, no caso da alvenaria estrutural, vai depender muito do padrão da tua construção, né? Do tipo de construção que você está fazendo. Por exemplo, um alto padrão, dificilmente você vai conseguir viabilizar uma alvenaria estrutural. Por quê? Porque o seu cliente final, ele não gosta daquela tecnologia. Ele quer o quê? Uma alvenaria de vedação, onde ele pode quebrar a parede que ele quiser, fazer a reforma que ele quiser e não ter problema nenhum. Quando você já está indo para uma edificação ali de baixo custo, com um custo intermediário, você viabiliza a alvenaria estrutural. Então, a gente já começa por aí. Entrando nessa característica, né, de edificação baixo padrão, médio padrão para baixo, o que a alvenaria estrutural vai te dar? Ela vai te dar velocidade, você tem uma velocidade de execução, você tem uma economia de acabamento, porque o acabamento ele vai ser mais fino, então, como obrigatoriamente eu tenho que fazer a parede, a minha alvenaria, no prumo, no esquadro, eu consigo economizar na espessura do gesso, do revestimento, da argamassa, tanto interno como externo, e tenho uma velocidade melhor do que uma alvenaria convencional para esse tipo de obra. Então, acaba sendo aí uma escolha tanto de financeiro, velocidade de obra e tipo de cliente que eu estou atendendo. Eu entendo dessa forma. Tá. Tem uma pergunta da Lívia de Jesus para o professor Perecim. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu queria complementar o que o Luiz falou. Então complementa. Sobre a alvenaria estrutural, rapidinho. Tá. É o seguinte, existe um princípio da engenharia de produção que diz o seguinte: elimine os processos que não acrescentam valor ao produto. No caso da alvenaria estrutural, você evita formas para pilares e formas para viga. E, embora hoje em dia ainda usem forma de laje, dá para fazer a laje pré-moldada. E isso, além de ser favorável à sustentabilidade, é eliminação de um recurso. Todo recurso tem custo, então elimina custo. E isso não se aplica só à alvenaria estrutural, a todos os setores da construção civil. Elimine processos que não acrescentam valor ao produto. Mas a senhora ia me passar uma outra pergunta? Sim. Gostaria de saber, é da Lívia de Jesus, ela está fazendo para o senhor, gostaria de saber a respeito das matérias-primas. O aço e o cimento são mais difíceis de negociar ou há outro que também se iguala na dificuldade? Olha, os fornecedores poderosos de maior incidência na obra é o cimento e o aço. Mas, por exemplo, alumínio é um produto caro. E os produtores de alumínio, não os de esquadria, os que fornecem a matéria-prima alumínio, também são oligopólios e são difíceis de negociar. Então, normalmente, a construtora tem que negociar o alumínio ou fazer um adiantamento para o sujeito que faz a montagem das esquadrias para que ele compre o alumínio e possa produzir. Vidro é outro item difícil de negociar também, principalmente vidros especiais, laminados, vidro temperado, etc. e tal, são produtos difíceis de negociar. Agora, tem uma questão que tem que ser levantada, que se trabalha lá na disciplina de planejamento e controle de construção, que é a curva ABC. A curva ABC, você classifica os itens da obra
de acordo com a incidência de custo. Para se ter uma ideia, a estrutura de um edifício consome em torno de 25% do custo, enquanto o vidro consome 1,5% do custo da obra. Então, esse item de estrutura, ele responde por 25%. E o aço e o cimento estão nesse item. Então, a incidência desses dois produtos são fundamentais para o custo da obra. Por isso que eu salientei os dois, porque na curva ABC, a estrutura é o item mais importante. Embora outros itens sejam difíceis de negociar. A área de louças, metais, e também estão na mão de oligopólios. Sempre que for um oligopólio, ou seja, poucas empresas fornecendo um determinado produto, normalmente é difícil de negociar. Mas os mais importantes, por causa da curva ABC, é o aço e o cimento. Tem uma outra pergunta do Matheus Angioleto. Boa noite a todos. Gostaria de saber sobre paredes móveis, falando sobre coisas que atraem a atenção do cliente, como dito pelo professor Perecim. Paredes móveis seria um bom pedido por uma obra? Para quem que é? Na realidade, o que ele está perguntando, se você tem uma construção e tem paredes móveis que você possa tirar ela do lugar, tá? Fazer uma distribuição diferente, se isso também não tem um novo atrativo para dentro da construção. Olha, eu não tenho visto parede móvel, mas existe um produto que recentemente, quando eu falo recentemente, para quem tem quase 50 anos de engenharia, os últimos 10 anos, pegou o drywall. E o drywall é, de alguma maneira, um produto móvel. Vamos dizer, eu posso ter um dormitório, eu falo, não quero esse dormitório, eu quero ampliar a sala. Você simplesmente não põe o drywall que vai formar aquele dormitório. Mas no futuro eu posso querer criar aquele dormitório de novo. E com o drywall é fácil de fazer essas modificações. No início existia uma certa resistência com relação ao drywall, que as pessoas tradicionais, quando eu for pendurar a fotografia do meu avô, não vai dar para eu bater um prego na parede do drywall, tal. Isso tudo passou, principalmente a classe média aceitou bem isso. Existia um problema também de isolamento térmico e acústico que foi resolvido. Está tudo resolvido. Hoje em dia, eu já vi apartamento de 4 dormitórios, uma verdadeira mansão sobre andares, com 2 dormitórios para empregadas, etc. e tal, feito todinho com drywall. Então, eu não diria que atrai os compradores, mas não há rejeição a esses novos produtos, essa nova tecnologia. Posso complementar um pouquinho, Fátima? Né? O drywall realmente, eu tenho a impressão que tem aumentado muito o uso do drywall, né? Mas assim, por exemplo, tem um público, eu vejo assim, né? Tem um público mais descolado, né? Mais jovem, né? Aquela pessoa que vive sozinha, que vive com cachorro, que gosta início de carreira, né? Que compra aquele apartamento de 30 metros, né? Que antes a gente é da antiga, a gente chamava de kitnet. Né? Hoje já mudaram o nome, né? Loft. Agora chama estúdio. Agora é o estúdio. Estúdio e tal, né? E esse público tem umas soluções hoje de paredes móveis, né? Para esses ambientes pequenos, né? Que ela vem com trilho, é uma coisa meio estranha, mas ela vem com trilho, né? Então você consegue trocar ela de lugar, efetivamente, né? Sem desmanchar. Você muda o trilho, ele passa pelo trilho. E eu acho que esse público acaba sendo para esse tipo de público, acaba sendo atrativo, né? E o mais interessante é assim, né?
Eu acompanho um pouco o mercado imobiliário aqui em São Paulo, né? Porque eu gosto de acompanhar também, né? Acho, né? Tem mais o que fazer, fico acompanhando o mercado imobiliário, né? E, por exemplo, tem muita construção aqui em São Paulo, viu, Perecinho? Com certeza você sabe disso, muita construção em São Paulo de microapartamentos, né? Desses estúdios. Mas o que mais tem é isso, né? E são apartamentinhos de 25 metros, 28 metros, 30 metros. E você vai ver o preço para comprar, é uma coisa assim, chega a ser uma coisa assim, indecorosa, né? 10 mil reais o metro quadrado. Né? Quem que vai comprar um apartamento pagando 10 mil o metro quadrado para morar, para ter que... Né? Daí você vai ver, quando lança esses empreendimentos, a venda são assim, bem de tudo. Bem de tudo, porque são apartamentos bonitos, são obras bonitas, que já vem com toda uma estrutura de lavanderia, e agora com esse recurso de paredes móveis também, que está pegando aí também agora, né? Então, acho que tem esse público, né? Eu viria dessa maneira. Tem uma pergunta aqui do Edson da Silva. O que os senhores acham da construção a seco chamada steel frame? E depois é uma tendência de mercado isso. É uma tendência de mercado isso daí, viu, Fátima? O grande problema que eu acho é o pessoal se acostumar e aceitar essa tecnologia. Agora, pensando como construção, é uma boa. A estrutura, na verdade, o steel frame, ele tem a estrutura de aço, como se fosse a do drywall, entre aspas, com chapa cimentícia, ou chapa de madeira por fora. Então, dependendo do tipo de construção do local e da aceitação do cliente, é uma construção rápida, né, bem veloz, e eu acho que tende a pegar ainda no Brasil. Os Estados Unidos tem bastante disso, no Brasil acho que ainda pega. A outra pergunta... Tanto steel frame, viu, Luiz? Tanto steel frame, né? Eu acho que realmente é uma tendência, acho que isso vai acontecer questão de tempo, né? Aqui, né? E outra coisa também que fazem muito nos Estados Unidos, né? Que também a gente não faz aqui, né? São casas com... Não é steel frame, eles fazem uma estrutura interna toda de madeira. Toda de madeira, né? Então também é bem rápido, com pouco rejeito na obra, assim, de desperdício de material. Uma obra limpa, são obras limpas, né? Tá tudo calculadinho, né? E também acho que é algo que também tende a vir para cá, né? Porque é economia, né? É cultural, né? Uma quebra de paradigma aí, né? Nos Estados Unidos, inclusive, o drywall tem o drywall externo. Reveste a parede externa com drywall especial, e que aqui no Brasil não pegou. Aqui no Brasil, a vedação externa é feita de alvenaria e internamente o drywall. Mas nos Estados Unidos, o revestimento externo também é em drywall, característico para a vedação externa, mas praticamente é assim que eles constroem lá. Aqui eu já vi muito nessas feiras de construção, né, que tem todo ano, né? Sempre tem um stand de residência com parte externa em drywall também, né? Gesso, tal, não sei o quê, né? Só que não pega, né? O Edson disse que ele trabalha com isso há 5 anos e está crescendo com velocidade. Existe uma pergunta aqui para... Alguém quer falar alguma coisa? Da Kelly Cristina Barral, para o professor Luiz, sobre o uso de bambu para andaimes. Aqui no Brasil já foi usado? A NBR 18 permite o uso dessa estrutura? Eu nunca vi. Então, Kelly, aqui no Brasil eu não tenho como afirmar se já foi usado. Eu, pelo menos, nunca usei e nunca vi usar no Brasil. Agora, na China, ele é bem utilizado, utiliza-se bastante o bambu na parte de andaime lá na China, tá? Agora, com relação à NR18, na verdade, a NR ela não vai te falar o seguinte, utilize esse tipo de material. O que ela vai te falar você vai fazer um andaime, então esse andaime ele vai ter que ser travado, vai ter que ter todo o sistema de segurança que permita, né, que o seu funcionário, que o colaborador trabalhe de forma segura. Agora, se eu estou usando um andaime de peças metálicas
de madeira, ou um balancinho, ou até mesmo de bambu, ele não vai te chegar a especificar nesse sentido. O que ele vai querer é o seguinte, ele está travado, ele está bem executado, ele tem segurança, ele tem as plataformas necessárias, e aí você vai conseguir utilizar isso, né? Vai utilizar ele, mas eu não posso te falar que no Brasil já foi utilizado. Aqui no Brasil, no início da minha carreira, a gente usava muito eucalipto, que era bastante fácil de conseguir, principalmente para pré-direito alto, usava o eucalipto. Agora, o que eu tenho a complementar nesse assunto é que os andaimes de aço e os escoramentos de aço atendem ao quesito de escala. Você vai fazer um escoramento de bambu, você vai usar ele uma vez ou duas, ou num prédio só. Já as escoras de aço, você vai usar 100 mil vezes. Então, o efeito de escala na divisão do custo da produção da escora de aço pelo número de utilizações, dilui enormemente o custo. Então, é por isso que hoje está prevalecendo as escoras de aço. Além disso, tem aquela história que eu já citei, eliminar os processos que não acrescentam valor ao produto. Se você usa o bambu uma ou duas vezes, você está usando um recurso que depois da obra pronta não vai ficar incorporado na obra, você vai jogar fora ou vai botar fogo. Então, a questão da sustentabilidade também não é atendida. Em outros países que têm tradição de uso do bambu, na Colômbia, existem alguns arquitetos fazendo obras fantásticas lá com bambu, e no Japão, fora disso, aqui no Brasil, eu nunca vi usar bambu para esse tipo de escoramento e andaimes. A Lívia de Jesus. Sim, era andaime só. Andaime. Escoramento não era. No fim, dá na mesma. A outra pergunta da Lívia de Jesus é: professores, a tinta solar, ela é muito utilizada aqui no Brasil ou ainda é algo tão... ou ainda não é algo tão viável? Não, a parte de coleta de energia solar mesmo, o aproveitamento da energia solar é mais com painel, né? Painel solar, fachada energética. A tinta aqui não é muito utilizada ainda. Existe a tecnologia, mas ainda não é tão utilizada aqui no Brasil, não. Eu tenho visto alguns projetos aí que o pessoal está colocando placa de energia solar em obras até do Minha Casa Minha Vida. E existem normas de prefeituras que incentivam a utilização desse tipo de coletor solar. Bom, aqui, se eu pulei alguma pergunta, por favor, vocês poderiam fazê-la presencialmente, abrindo o microfone. Eu quero lembrar a todos o seguinte: amanhã nós teremos uma palestra bem interessante de uma ex-aluna nossa, que foi um tema que nós discutimos, mulheres na engenharia, e vamos ter também no primeiro horário uma palestra bem interessante da equipe da... como é que chama? Esqueci o nome agora. Da Amanto, fugiu o nome. Que vai vir falar sobre BIM na prática. Eles vão mostrar como é a aplicação de um BIM com tubulações. Tá? É bem interessante isso. Na quinta-feira, nós teremos uma outra mesa redonda, onde vamos estar eu e o professor Perecim. O professor Roberto não vai poder vir. Se alguém quiser participar, é sobre saneamento aí dos dois, venham, tá? E amanhã cedo nós teremos uma palestra também, uma outra mesa redonda, que nós vamos falar sobre infraestrutura, saneamento e construção civil. Tá? Nessa vamos estar presente o professor Roberto, espero que venha, Bezerra, o professor Perecim e eu.
tá? E o moderador vai ser o professor Murilo. Então, o que a gente tem é isso. Se alguém que tiver mais alguma pergunta, já são 22h49, que a faça agora. Se não, nós vamos encerrar, eu vou passar a palavra para os palestrantes, tá? E para a gente poder dar continuidade. O professor Demétrio mandou um recado. Parabéns pelo evento, foi muito útil, tá? E alguns alunos estão dizendo que útil e interessante, disse o professor Demétrio. Modéstia à parte, eu acho que isso é uma forma diferente da gente abrir o diálogo com os nossos alunos. Pena que eles não se apresentam, tá? Devia ter aberto as câmeras, podia ter conversado conosco nesse tempo. Nós demos mais de 30 minutos de conversa, tá? É muito interessante isso, porque vocês estão abertos aqui para conversar com os professores, tá? Meninos, vocês. Queria agradecer a você, Fátima, por ter me convidado, né, para participar dessa mesa redonda, né, e agradecer também ao professor Luiz, ao professor Perecim, né, e também a todos os alunos, né, e não alunos aí que estão até essa hora da noite, né, aqui nessa mesa redonda. Acho que sempre engrandece a gente como profissional, né, participar desses eventos e a própria Fundação Santo André também, né. Então é isso. Nós tivemos quase 100 participantes. Olha que maravilha, muito bom, né. Então eu desejo a todos aí uma ótima noite, né, nesse friozinho, né, ok? E é isso. Muito obrigado, viu, Fátima, novamente. Obrigado mesmo. Por isso. Luiz? Bom, eu queria agradecer a todos, uma boa noite. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa, pode me mandar um e-mail, me procurar na fundação, quando tiver aula presencial, me procurar por aí. Alguém sempre me acha, sempre alguém passa meu telefone, mesmo eu não passando o telefone para o aluno, alguém descobre, é fácil de me encontrar. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Professor Perecim, sua vez. Muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. E também estou sempre à disposição de todos aí para tratar desses assuntos aí da construção civil. Muito obrigado. Pessoal, essa é uma nova forma da gente se interagir nesse tempo de pandemia, tá? A opinião de vocês vai ser muito importante para que a gente faça outros eventos tipo esse, para que a gente possa trocar ideias, tá? Trocar conhecimentos. Então, agradeço a todos. Isso foi gravado, eu comecei a gravar quando o Luiz estava falando, eu não gravei antes, depois eu vou passar a cópia para vocês. Não só a gravação vai, mas também vai comentários dos participantes, os mané que entraram no meio para estragar, tá? Mas o que é gostoso é a gente estar junto, procurando trazer o melhor para os nossos alunos. Agradeço a participação de todos, tá? Espero encontrá-los amanhã nas palestras que nós vamos ter. Procurem a programação, porque as palestras foram escolhidas a dedos. E isso vai ser muito bom. Fátima, só lembrando que a de amanhã é no período da manhã, né? Nós vamos ter uma amanhã, no período da manhã, e outra na quinta-feira, professor. Exato. Tá? Eu vou mandar os links para o senhor. Tá bom? Tá bom, tá jóia. Então tá. Gente, boa noite a todos. Um grande abraço. Tá? E, professora Fátima, gostaria de falar com a senhora depois. Tá? Eu agradeço a participação de todos vocês, professor Perecim, Fátima Totti, Luiz Botetti, Jefferson Caduto, e a participação de todos os alunos. Eu fico muito feliz
Eu acompanhei a mesa redonda desde o início. Eu fiquei muito contente pelo voto que teve. Nós tivemos praticamente 100 alunos nessa mesa redonda. Tá? E a participação dos alunos é muito importante, porque com essa abertura da mesa redonda, o aluno pode fazer perguntas, pode criar dúvidas, é uma interação muito importante com eles e com os professores da instituição, tá? Principalmente do curso de engenharia civil. Eu fiquei muito contente, houve algumas interferências, nós conseguimos bloquear algumas, né? Mas, no ponto geral, foi excelente. Muito obrigada, e eu agradeço mesmo a participação de todos. E vamos participar das próximas, né? Amanhã teremos outra, amanhã cedo, na quinta-feira também, e vamos ter também palestras na área de engenharia. Tá? Na quarta-feira de manhã, tem um CEO de uma empresa que vai falar de construções modulares. É uma palestra também muito interessante. A professora Fátima Torres também indicou uma palestra do Instituto de Engenharia. Você esqueceu de falar dessa palestra, Fátima. Que é bem interessante, porque vocês podem participar do Instituto, vocês aprendem muito. Para as meninas terem uma ideia, existe um grupo só de mulheres, onde a gente troca informações. Tem muita, mas muita engenheira de várias atividades. Duas vão vir fazer palestras, uma vai falar sobre projeto e sustentabilidade. Essa engenheira, a engenheira Cristina Furlan, ela tem um blog. Nesse blog, ela fala da sustentabilidade, de várias coisas. Então, eu a convidei, quando eu vi o trabalho dela, tá? E amanhã nós teremos a Cristina Pascoal falando sobre o BIM, tá? Vem ela e o Douglas falar sobre o BIM aplicado. Então, gente, nós estamos fazendo o possível para trazer conteúdo de qualidade nesse período que nós estamos atravessando, tá? Eu agradeço aos 3 professores, foi fantástico, amei fazer isso com vocês, tá? Quem sabe a gente pode fazer mais vezes, tá? Então, eu acho que... Um grande abraço para o meu amigo Lord Place. Tem sempre um mané. Mas tudo bem. Olha, quem foi bloqueado, tá? Mesmo não fazendo nada, foi uma forma da gente tirar. Tem 2 reclamando que foram bloqueados 2 vezes, Fátima. Mas, infelizmente, foi obras do acaso. Exatamente. Então vamos terminando por aqui, ok? Então, tá bom. Boa noite a todos e agradeço, mas agradeço muito mesmo a participação de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, velho. Boa noite. Boa noite, Munhoz. Boa noite. Não é Munhoz. O que você está fazendo aqui, presidente? Prestigiando meus amigos. Excelente, parabéns. Obrigado a todos. O professor Demétrio estava acompanhando a gente aqui, viu, Luiz? Tava, né? Tava. Eu vou mandar depois para vocês essa gravação, tá bom? Legal. Vou parar ela agora.